Rosa. Boa noite, Rosalva. Oi, Rosalva, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e vocês? Tudo, noite, graças a tudo bem? Deus. Tudo bem? Liseu, Malvina? Tudo bem, graças a Deus. Bem, Então tá Rosalva? bom. Oi, tá boa, meu bem? Estou bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Então Vocês já começaram? Nós estamos começando. Então vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar o livro Céu e Inferno, mas antes nós vamos ler o Evangelho, preparar o nosso ambiente. A Malvina vai ler para nós, capítulo 5, item 25, a melancolia. Pode começar, Malvina, a ler para nós? Tudo bem. A melancolia. Sabeis que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota. Jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços. Espera aí um pouquinho, estava tudo escuro aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom. Deixa só o telefone próximo da sua voz. Pode isso. tirar a câmera, que aí talvez fique mais fácil para você deixar ele próximo. Né? Não faz diferença, não. Não? Então tá. Crede-me, resisti. Não, peraí, eu antecipei aqui. Reconhecendo inútil esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão ou abatimento, uma única de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busquei nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da liberdade para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as iniquidades e tribulações. Sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Durante pouco, e vós conduzirão a companhia dos amigos, por quem chorais, e que, jubilosos por ser-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível, as aflições da terra, Francioses de Gêneve Bordeaux. Isso aí. Agora só você
Você vai comentar, né? Não, você vai comentar. Quer comentar? Não, Não? não quero, não. É não? Não. Ai, ai. Então, meus irmãos, a melancolia, né? A melancolia é o nome que naquela época se dava para essa doença que hoje nós chamamos de depressão, não é? Então, a depressão, o que ela é, né? Então, ele fala assim, ó, uma vaga tristeza. Essa vaga tristeza não significa que é uma tristeza grande ou pequena, apenas é uma tristeza que você não consegue localizar onde está a causa dela. Não há uma relação de causa e efeito. É uma tristeza por alguma coisa que você não sabe o que é. É um medo de não sei o quê, né? Então, essa tristeza vaga, ela se apodera do nosso organismo, dos nossos corações. E aí nós passamos, então, a considerar a vida difícil, amarga, sem condições de superar os obstáculos. Por que ocorre essa tristeza vaga, que não tem uma relação de causa e efeito com nenhum evento? Porque às vezes você está triste, por quê? Porque morreu uma pessoa que você amava, um ente querido, perdeu um amor, enfim, perdeu um emprego, tem revés financeiro, então fica triste. Então, há uma relação de causa e efeito. A questão é que essa vaga tristeza é algo que nos acomete e nós não conseguimos localizar onde que está essa dor, em que lugar do corpo que ela está, né? Como se o corpo inteiro sangrasse às vezes. E isso são os sintomas hoje da depressão, né? Uma coisa que vaga mesmo, que não tem lugar específico, vamos dizer assim, né? Não tem um lugar que você possa encontrar. Então, o que acontece? O organismo, ele amolece, né? Então, os espíritos dizem que toma conta de nós, é uma lassidão. Lassidão é quando parece que os músculos amolecem. A pessoa, às vezes, não consegue nem ficar em pé, só consegue ficar deitada, né? Um abatimento, uma espécie de apatia. A apatia, você não tem nem simpatia, nem antipatia, nem gosta, nem desgosta. Você está indiferente às coisas. E aí, a pessoa se julga infeliz, mas ela também não sabe dizer a razão pela qual ela está infeliz. O que é isso, né? Quando nós vamos ler esse texto mais detidamente, nós vamos prestar atenção que em determinado momento, ele diz assim, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, portanto, nós estamos na terra degredados, ninguém está aqui de férias, ninguém está aqui numa festa, ninguém veio brincar, nós viemos aqui num degredo. O que é degredo? Degredo é uma punição, é uma pena, né? Antigamente, em Portugal, na Espanha também, qual era a maior pena que tinha? Era a pena de morte. Quando descobriram o Brasil, descobriram aqui as Américas, eles criaram uma pena maior que a pena de morte, que era degredar a pessoa para o Brasil. Então, o degredo é o isolamento, é o karma de solidão, né? A pessoa se sente solitária, se sente, às vezes, invisível no meio onde ela está, né? E é isso que é a nossa vida na Terra, é uma vida de degredo. Então, nós não vamos supor que quem foi punido, quem está aqui pagando uma pena, né, que as coisas vão fluir
é como se nós estivéssemos num parque de diversões. Não vai ser assim. Então, essa é a primeira verdade que nós vamos ter que compreender em profundidade, aceitar, né, isso, olhar para frente, para o alto, para o futuro. E aí eles dizem assim, né, que durante esse nosso degredo, nós temos que lembrar uma coisa, porque nós não estamos só degredados, só exilados, né? Nesse exílio, nesse degredo, nós temos também que desempenhar uma missão, né? Então, nós temos uma tarefa a cumprir. Que tarefa é essa? Então, uma tarefa que nós não suspeitamos e muitas vezes abandonamos. Então, a causa mais comum da melancolia, da depressão, das dores da alma, é quando o espírito, apesar de estar nesse degredo provação, né, ele se afasta da sua missão, se afasta da sua tarefa, daquilo que ele veio fazer. Certo? Ele não aceita, em primeiro lugar, que tenha sido exilado, que tenha sido colocado num local, né, para expiar ou para provar, e também se afasta da sua tarefa. Quando nós nos afastamos da nossa missão, nós nos afastamos de Deus. Perdemos a conexão com o divino e isso gera sofrimento. Então, ele diz assim, ó, essa missão pode ser dedicando-vos à vossa família ou cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, qual foi a obrigação que Deus me confiou? O que foi que Deus definiu para mim em termos de tarefa? Então, nós temos que olhar no nosso entorno, né? Não adianta ir procurar uma missão na África, porque não está lá. Às vezes a pessoa sai daqui, né? E vai procurar o que fazer lá. Claro que é diferente de um cientista, de alguém que tem uma grande influência no mundo, então ele vai para mostrar. Mas nós, né? Então, nós temos que procurar ali onde nós estamos, o que é que Deus está nos pedindo. Então, olhar em volta e fazer aquela pergunta: o que é que precisa ser feito por aqui onde eu estou, né? Nisso, às vezes nós temos dificuldade de saber. Às vezes a gente percebe que precisa ser feito, mas nós achamos que não é para nós aqui, né? Mas se tem uma frase, né, do André Luiz, que está na folha de rosto do livro Nosso Lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Essa frase, ela é uma paráfrase, né, de uma outra frase de filósofos antigos que diziam, né, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Tá. Para nós sabermos o que nós temos que fazer, nós temos que ver se apareceu o serviço. Olha só, às vezes fala assim, não, eu não estou em condição de fazer isso, mas se o serviço apareceu, porque nós podemos pegar essa frase de trás para frente e ler assim, se o serviço apareceu, é porque eu estou pronto, entenderam? Não estou pronto para fazer isso. Não, mas se não tivesse pronto, o serviço não ia aparecer. O serviço apareceu, eu estou pronto. É igual o levita, quando viu aquela pessoa caída lá, ele falou, não, isso não é para mim, esse serviço não é meu, isso aqui tem que ser feito pelo sacerdote. O sacerdote não fez, eu que não vou fazer. Entanto, realmente, era para o sacerdote ter parado, mas ele não parou.
No entanto, o levita poderia ter falado, bom, já que o sacerdote não parou, então eu vou parar, porque eu estou vendo que esse homem aí está numa situação terrível, né? O caído, a parábola do bom samaritano. Então, aí o que aconteceu? Ele também passou ao largo. Provavelmente ele deva ter, tanto o sacerdote quanto o levita, se eles tivessem sido almas um pouco mais despertas, talvez eles tenham ficado com aquilo martelando na cabeça, aquela imagem daquela pessoa caída. Será que eu poderia ter parado? Eu deveria ter agido. E isso traz uma consciência de culpa que pode evoluir para uma vaga tristeza, para achar que, poxa, não estou cumprindo a minha tarefa direito de sacerdote, disso, aquilo, outro, né? Se a pessoa tiver um pouco de lucidez. Então, mas o samaritano, ele vem e ele vê o caído e ele fala, o que precisa ser feito aqui? Esse homem tem que ser atendido. Então, se ele está na minha frente, não tem ninguém para atender, eu vou atender com os recursos que eu tenho. O que é que eu tenho? Eu tenho vinho, eu tenho óleo, tenho um cavalo, eu conheço um pessoal aí que pode ajudar. Ele reuniu os seus recursos. Então, quando nós começamos a nos questionarmos sobre qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa, todos os dias, que tem aquela missão essencial nossa, mais profunda, que tem a ver com nossa autoiluminação, e tem aquelas tarefas da rotina, tem tudo aquilo para o qual a vida nos habilitou e que nós estamos em condições de realizar as coisas, não é? Quantas coisas nós temos habilidades para fazer, né? Tem pessoas que têm grande habilidade para levantar, né, a moral do grupo, trazer alegria, enfim. Então, são as habilidades, são os talentos que cada um de nós tem, né? Então, ele diz assim, ó, se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, ou seja, cumprindo a vossa tarefa, a vossa missão, seja a essencial, seja a missão da semana, seja a missão do dia, da hora, uma louça para lavar, seja o que for. Se sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, porque pode desabar. Sede fortes e corajosos para os suportar. Então, essa fortaleza e essa coragem nós vamos encontrar naquela fé, né? Naquela fé, naquela submissão a Deus, na fé, não é? Que é essa capacidade de enxergar o futuro. Então, a fé no futuro, né? Fazer o que precisa ser feito nos dá também consciência tranquila. Então, olha, a consciência tranquila e a fé no futuro são as duas condições da vida moral para estarmos felizes. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, que é a vida moral que nos traz a melancolia, né? Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, ele diz assim, ó, se nós estivermos, então, cumprindo as nossas tarefas, né, vamos encontrar essa força na nossa fé, né? Então, essas tribulações, essas inquietações, afrontai-os resolutos, com resolução, né? Resolutos, resolutos, né? O que é resoluto? É afrontar e olhar de frente com a firmeza de pegar aquele problema, dividir em quantos pedacinhos forem necessários para que você possa ir
cada desafio você ir encontrando a sua fórmula ideal e dividir em milhares de pedacinhos e resolvendo, né? Solvendo aquilo, como se nós pegássemos uma gotinha, né? De água, uma gotinha de uma tinta forte, e colocássemos num copo d'água, aquele copo d'água numa piscina de água, vamos dando um soluto para aquilo vai ficando tão pequeno, aos poucos, quanto mais nós vamos aumentando, né, o ambiente onde nós vamos solvendo os problemas, menor ele vai ficando, até que chega um momento que aquilo não tem mais nenhuma influência, porque ele está num universo tão vasto, né? Então, nós precisamos ampliar os nossos horizontes, criar um espaço maior para que a nossa tarefa possa ser realizada de uma forma leve, né? Então, basicamente é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa a respeito disso, temos ainda um tempinho. Se ninguém quiser falar, quer falar, Rosa? Não? Então, pedir aqui para Malvina fazer nossa oração, tá bom, Malvina? Tá bom. Então, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por mais um dia vivido, pedir a Jesus também pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, em todos os sentidos, que possamos, Jesus, estar sempre uns com os outros, fazendo a oração em teu nome. Jesus, peço a ti pelos nossos irmãos que estão em guerra, que eles possam acalmar, terminar com esse sofrimento que todos estão passando. Peço a ti também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão desencarnando nessas guerras, que possa levar, Senhor, a consolação aos corações daqueles que estão perdendo seus entes queridos. Também peço pelas enchentes, pelas chuvas que estão desabrigando as pessoas, que estão matando as pessoas. Jesus, tende piedade desses sofredores, nossos irmãos. Leva aqueles que possam a chegar até eles para socorrer, levando alimento, levando roupas, levando remédio, tudo que é necessário para esses nossos irmãos que estão em sofrimento. Jesus, te peço por todos aqueles que estão desencarnando nesse momento, a luz, a paz e o perdão. Jesus, socorre a cada um que neste momento está necessitando, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão com fome, que uma mão amiga chegue até eles e possa levar o de que estão necessitando. Jesus, obrigado pelo dia de hoje, por tudo que nos destes, pela família, pelo trabalho, por tudo, Senhor. Seja conosco, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos continuar os nossos estudos de o céu e o inferno. Primeira parte, capítulo 9, não, peraí. Capítulo 9, da primeira parte. Nós já vimos os anjos, né? Agora nós vamos ver os demônios. Então, a teoria da Igreja Católica que
teoria, né, de que Deus criou anjos, criou o homem, criou os anjos e criou os demônios. Então, nós vimos no capítulo 9, ainda mais no capítulo 8º, deixa eu ver. Capítulo 8º, exatamente, se a gente está no 9º, né, Márcia? Então, nós vimos sobre o argumento da igreja a respeito da criação dos anjos, da existência dos anjos, e o argumento do espiritismo, não é? E foi interessante, né, porque o argumento da igreja, ele foi facilmente contraposto. Oi, Ivone. Boa noite. Boa Boa noite a noite, todos. tudo bem? Boa noite, Ivone. Então, Oi, lindona. Olha aí, toda linda, Rosa. Como sempre, mama. Então, da mesma maneira, né? Então, o espiritismo, como que ele refutou? Ele não é que ele refutou. O espiritismo concorda com a igreja de que existam anjos, mas ele só não concorda que os anjos tenham sido feitos anjos prontos. Essa é a diferença. Então, a igreja, ela não aceita a lei do evolucionismo, a lei da evolução universal. Mas o espiritismo antes de Charles Darwin escrever o livro A Origem das Espécies, né, onde ele fala do evolucionismo, ele escreve esse livro em 1859, mas o Livro dos Espíritos é de 1857. Então, Allan Kardec, os espíritos, o espiritismo está na frente dele 2 anos, já falando da lei da evolução universal, né? Mostrando que o conhecimento que vem do mundo espiritual, ele fica disponível para muitas mentes, para muitos cérebros. Então, a igreja não aceita a lei do evolucionismo, ela aceita o criacionismo. Poderia aceitar o criacionismo? Poderia, desde que fosse numa linguagem figurada, né? Mas cada vez mais a igreja da Idade Média não aceitava essa linguagem figurada, mas hoje, cada vez mais, a igreja está fazendo interpretações figuradas do criacionismo, né? E quando você, então, coloca isso como metáforas, aí se encaixa. Então, dentro desse entendimento de que Deus não criou seres perfeitos, ou em vários graus de perfeição, porque, segundo a igreja, havia vários graus de anjos. O espiritismo diz a mesma coisa, existem várias classes de espíritos, depois que entra na segunda ordem, né? Na primeira ordem estão só as classes dos espíritos ignorantes, e, enfim, né? Que seria uma grande parte da humanidade. Mas na segunda ordem, nós já vamos ter espíritos benevolentes, né? Espíritos de sabedoria, que seriam os anjos. E eles estão também em classes, e tem a primeira classe, primeira ordem, que é uma classe única, que são os espíritos puros. Então, esses seriam anjos da hierarquia de Jesus. Então, assim que o espiritismo explica. E é muito mais racional que seja essa a explicação. Aí, os demônios. Então, nós vamos ver a origem da crença nos demônios, primeiramente. Não sei se vai dar para vermos os demônios segundo a igreja, mas vamos ver se a gente consegue aprender aí da onde que vem essa crença, né? Em todos os tempos, os demônios representam um papel saliente nas diversas teogonias.
nas diversas religiões, vamos dizer assim. E posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que se lhes atribui ainda hoje dá à questão uma tal ou qual gravidade por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas, né? Eis porque útil se torna examiná-la. Então, Kardec acha que é útil examinar isso, já que até hoje, ele falando aí no tempo dele, 1857, e até hoje, no nosso tempo ainda, existe essa crença nos demônios, que eles existem, né? Eis porque, né, é útil se torna examiná-la, com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva no homem. Por instinto, é igual os animais, eles têm seus instintos, não é? Cada um tem coisas que os animais fazem, mas como, né? Ele tem um chip ali que ele vai e faz aquilo daquela maneira que o ser humano nem conseguiria, né? Mas então, por instinto, todos nós temos uma crença num poder superior. Encontramos-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Imagina na Idade Média, né? Na Idade Média, que ocorreu a reencarnação de espíritos muito precários, muito primários, não é? Como que eles raciocinavam, né? Assim como tinha essa crença no poder superior, tudo aquilo que se tornava alguma coisa desconfortável e que estava fora do controle do homem, ele também procurava um poder. Só que aí, como aquilo era ruim, o poder do mal, né? Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiado ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é sem dúvida muito poética, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. Então, ainda existe povos bárbaros, existe povos selvagens, e muitos desses bárbaros estão encarnados na civilização, entre os povos civilizados. Tem um livro da dona Joana, Após a Tempestade, em que tem um texto que ela fala, né, sobre isso. E ela fala que neste tempo, né, estavam reencarnando entre nós, né, entre os povos civilizados, espíritos bárbaros, certo? Que ficaram, tribais, né, que ficaram presos, sem reencarnar por mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Mas agora eles vinham para melhorar a própria forma humana e fazer o avanço que fosse possível. Então, reencarnaram dentro da civilização. Mas eles são tribais, eles cultuam um metal, né? São os metaleiros, eles
a arte para eles é uma coisa extremamente primitiva. Eles, não é? Eles não têm uma noção de harmonia nem de beleza, então, às vezes, enchem o corpo de coisas, né? Bizarras, vamos dizer assim, bizarras mesmo, né? Tem alguns desenhos assim que você ainda vê, faz algum sentido, mas existem desenhos que são bizarros. Enche o corpo de metal, né? Então são tribais, eles vivem em tribos selvagens, né? E eles então são Oi, Deise, pode falar, amor. Você não quer continuar? Eu falo depois. Não, fala, depois você Tá. esquece que você ia falar. Você falando desses tribais, Márcia, eu tive uma vivência aí, na verdade não foi em Rondônia, foi no Mato Grosso, com uns indígenas isolados. Márcia, eles simplesmente, eles tinham dentes caninos, eles não sabiam fazer arma, né, para caçar, eles caçavam com pau, com porrete. Eles dormiam na natureza. Eu fiquei com aquilo, assim, para mim foi tão impressionante de como no século XXI ainda existam seres primitivos a ponto de estarem tão ligados aos animais, mas assim, do instintivo mesmo, animalesco. Eles não conseguem nem chegar perto de nós, porque para eles nós somos muito diferentes. Márcia, eu achei aquilo tão impressionante, eu não achei, assim, eu não vou dizer, eu não julguei, mas é tão diferente de como no planeta Terra ainda existam pessoas assim. Sim. São os povos selvagens, nós temos na Terra, né? Nós estávamos lendo sobre Júpiter, por exemplo, por que alguns espíritos que diziam que tinham vivido em Júpiter, a razão pela qual eles, como, né, que eles teriam vindo de Júpiter, se eles tinham muitas características nossas, né, e Júpiter é o planeta mais evoluído, né, do sistema solar, mas é porque nos mundos há essa diferença, né, é como o selvagem aqui. E os bárbaros, né, aqueles Tarasbuba, Gengis Khan, essas tribos, elas estão reencarnando. Só que os selvagens ainda estão lá, né? E essas tribos estão reencarnando dentro da sociedade, nos povos civilizados. Então, imagina o grau de tormento que eles causam, não é? De tanta coisa, né? De conflitos, e enfim, né? Mas qual a razão disso, né? A razão é que nós temos que dar a nossa parte em função de toda a benevolência dos espíritos superiores que reencarnam entre nós para nos orientar, a dívida que nós temos com os espíritos que vieram na Renascença, no Iluminismo, essas coisas todas, e então, e impulsionaram a nossa civilização. Então, agora, nós temos que tolerar a presença deles ao máximo, lógico que dentro do possível, né? Mas é por essa razão que nós vemos, às vezes, barbaridades, né? Quando nós vemos essa guerra, que não dá nem para a gente falar muito sobre isso, o que é isso senão selvagens, animais reencarnados na civilização, né? Nos levando ao limite da nossa capacidade de entendimento, né? Então, ele diz assim, né, que quanto mais, nós estamos falando justamente sobre isso, né,
quanto mais nós nos aproximamos, assim, desse estado primitivo, mais nós vamos encontrar os instintos, né? O homem, então, bárbaro ou selvagem, o que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa é a necessidade, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. Então, existem seres, são seres humanos, mas são tão primitivos, e nós falamos assim, mas é como que eles não têm sensibilidade moral nenhuma? Hoje eu vi um story da Guta Pini, minha filha, né, fazendo uma análise aí para umas pessoas a respeito como que as pessoas podem ficar nesse tão sem nenhuma sensibilidade, é zero, né? Então, ela explicando isso do ponto de vista mais social, sem poder entrar, né, na questão da reencarnação, e dizendo que são pessoas que são doutrinadas desde a infância e tal, mas tem outros que são doutrinados desde a infância e jamais iriam fazer essas barbaridades, não é? Então, por isso o espiritismo, ele é fundamental, né? Ele é fundamental para esse entendimento até da existência desses seres que não vão conseguir compreender nenhuma norma moral, porque não tem. A vida para eles é exclusivamente material, né? O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e moralmente. Então, só tem um sentido. Qual é o sentido, gente? Que nos permite a evolução moral? É a mediunidade. Porque a mediunidade é o nosso nossa função de senso e de percepção. Então, a mediunidade nos permite perceber o outro, perceber a realidade no entorno, nos permite avançar em níveis de consciência a ponto de começarmos a perceber a beleza, perceber a harmonia, não é? Então, mas esse sentido, o desenvolvimento dele é gradual e moroso. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como corpo humano, não é? Então, da mesma maneira, né, que ocorre a evolução das espécies, não é? As espécies evoluem. Também o espírito também passa por essa evolução. Assim como o corpo, quando ele vai se compondo, né, vai se formando no útero materno, ele transita por toda a nossa trajetória. Lá no comecinho, o embrião ele parece um peixinho, né? Uma coisinha, né? Parece um sapinho. E aí nós vamos passando por toda a nossa trajetória evolutiva nas espécies. Nosso corpo, ele faz esse caminho, né? Então, e depois, quando o corpo nasce, ainda tem, do ponto de vista moral, né? A infância, adolescência, virilidade. Dessa mesma maneira, né, a própria alma também tem a sua infância, tem a sua trajetória evolutiva, né? Mas, para compreender o abstrato,
ter o raciocínio abstrato, porque a maioria de nós ainda só entende assim, 2 maçãs, mais 2 maçãs, igual a 1, 2, 3, 4 maçãs, né? Você tem que ver no concreto. Difícil fazer um raciocínio abstrato, não é? Fazer um raciocínio transcendente, mais difícil ainda. Quantos religiosos estão presos na letra da lei, porque não conseguem transcender, né? Às vezes lê até o livro dos Espíritos, o Evangelho e tal, mas não transcende. Fica naquela explicação muito rasteira, porque tem dificuldade em fazer raciocínio abstrato. Então, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade, até que ela consiga fazer um raciocínio que transcenda o mundo material, aquilo que ela enxerga. Aquilo que a mente consegue se debruçar, ela só consegue, a mente, ela ainda é precária, ela só se debruça sobre a realidade material. Por quê? Porque o sentido, né, que é a mediunidade, ele não consegue avançar para dimensões mais sutis. Então, a percepção fica ali, né, nessas realidades, não é? Então, quantas evoluções, né? Quantas? Por quantas existências não deve ela passar? Quantas? Até conseguir melhorando a constituição do perispírito, vai também o corpo vai ficando mais sutil, você vai conseguindo moldar mais equipamentos no seu próprio organismo e vai conseguindo, então, fazer melhores conexões, né? Sem nos remontarmos aos tempos primeiros, olhemos em torno a gente do campo e perscrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento, a estrelada abóbada, o trinado dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente, o sol nasce por hábito, uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas. Não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava. Então, se o sol veio, né, se veio a chuva, do jeito que estava precisando para isso, para aquilo, outro, tá bom. Passa a vida inteira dentro dessa simplicidade de raciocínio, né? A filosofia, porque a filosofia é um raciocínio abstrato. Ele não consegue filosofar, ele gosta, tem sensações boas com o canto dos pássaros, o murmúrio das águas, mas ainda não tem uma noção de que, de repente, determinada atitude vai destruir a nascente, vai acontecer isso, aquilo, outro, não é? Olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá. Que cantem ou não as aves, tanto se lhe dá, desde que não desbastem da seara os grãos. Prefere as melodias do rouxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos. Ou seja, a percepção da beleza, da harmonia, da música, né? Não tem. É ainda muito primitivo. Por isso que os espíritos dizem, né? Quando nós pegamos, está lá no livro dos Espíritos, né? Quando nós pegamos a mais bela sinfonia que já existiu na Terra, por exemplo, Agnus Dei, né? Que é lindíssima, né? Ele diz que mesmo, eu acho das mais lindas, as mais belas sinfonias, para eles, é como o grunhido de um selvagem, perto da música celeste. Olha só, nós aqui achando, né? A gente se enternece, ouvindo sons, né, melodiosos, tal. Mas
nós vemos grupos de almas que gostam de funk, que gostam de músicas muito telúricas, não é? Eu vejo aqui em casa, dentro da minha casa, né? O pessoal gosta. Aí você diz, mas por quê? Porque está toda hora tocando na rádio, mas está toda hora tocando na rádio por quê, né? Então, é porque muitas pessoas que ainda estão nessa faixa, né? São tocadas por isso, e enfim, né? Então, claro que o contato com a civilização vai ajudando as pessoas a terem melhor percepção do som, melhor percepção visual. A arte, né? A arte ficou grotesca. Eu estava vendo um vídeo mostrando que dizem que na Idade Média não tinha nada. Não é verdade, né? Não é verdade. Haviam seres extremamente evoluídos na Idade Média. E, por exemplo, a arquitetura que existia, aquelas catedrais, como que aquilo pode ter sido feito, né? Por exemplo, na Turquia tem uma eu não sei como que seria, uma mesquita, não sei como seria o nome daquilo, mas é tão fantástico, e é do século XVI, né? Então, plena Idade Média. Então, E as edificações na Rússia é a coisa mais linda do mundo. na Rússia, como Nossa. que aquilo foi feito só com um martelinho, né? Não foi. No Não é? Japão, gente, A história está mal contada para nós, né? Então, essa percepção. E aí, você vê hoje. Então, eu vi um vídeo em que mostrava uma escultura, né, de um Michelangelo, do Leonardo da Vinci, Idade Média, 1490, por aí, né? E aí você vê uma coisa hoje, meu Deus. E mais, tem até nesse vídeo, não sei se vocês lembram de uma exposição que uma das artes era uma banana na parede, colada com esparadrapo. Era isso que era a arte. Acredite, uma banana. Aí depois eu falei assim, mas como? Aí eu fiz a pergunta que todo mundo fazia. Mas aí ficou meses, né, ali aquela exposição, aquela banana. Aí era a banana de verdade, então o artista ele ia lá trocar a banana quando ela apodrecia. Aí, então, você fala, meu Deus. Então, a arte perdeu a forma, perdeu a harmonia. Isso tudo tem explicações as mais variadas, mas, né, há quem diga que é uma nova ordem mundial, tentando fazer com que a cultura desapareça e tal. E realmente eu acredito na reencarnação desses seres cruéis, né? Desses seres do mal. Eles estão aí mesmo, são inteligentíssimos, têm muito dinheiro, né? E eles, então, estão difundindo essas ideias horríveis. Mas existem as pessoas que absorvem essas ideias. E quem são essas pessoas? Nós temos que pensar que a nós nos cabe compreender isso, né? E será aquela coisa diferente, onde a gente está, chamar a atenção da criança que está perto da gente, justamente para isso, para a beleza, para a harmonia. Lá no ICEAL eu chego, no sábado de manhã, nesse período aqui da primavera, muita cigarra cantando, elas têm uma frequência, né? E é interessante que algumas pessoas ficam irritadas com a frequência da cigarra, que são muitas, porque lá é um bosque imenso. Aí eu digo, pois é, porque nós estamos com a mente poluída do ruído da cidade, mas a cigarra, ela faz o seu canto, né?
vamos chamar de canto, numa frequência, uma frequência de cura. Eu falei, então nós temos, quando nós conseguimos entrar na frequência da cigarra, ali delas, né, nós paramos quase de ouvir. Então, eu tenho feito essas experiências com as pessoas lá, né? Muitos não ouvem nem de um jeito nem de outro, né? As pessoas são muito singelas, muito simples. Então, a gente vai levando as pessoas nesse raciocínio. Eu acho que talvez seja essa nossa tarefinha simples, com aquilo que nós já conseguimos perceber, né? De melhor, de bom, de beleza, de harmonia, né? Porque o belo é aquilo que tem harmonia. Então, como ele diz, há pessoas que preferem o grunhido dos porcos à melodia do roxinol, né? O que deseja dos regatos cristalinos ou lodosos é que não sequem nem inundem. Fica ali. Dos prados que produzam boa erva, com ou sem flores. Fazendo isso já está bom. Eis aí tudo que essa gente almeja, ou o que é mais, tudo que da natureza apreendem, conquanto muito distanciada já dos primitivos homens. Porém, esses raciocínios aqui, né, há esse tipo de raciocínio que para nós faz sentido, porque nós acreditamos no evolucionismo. A Federação Espírita Brasileira foi demandada judicialmente na Bahia e teve que fazer um acordo lá com o Ministério Público para explicar melhor lá no final sobre a lei do evolucionismo, que isso não era colocar... vamos dizer, estava começando aquela coisa do politicamente correto, né? Não era tipo assim, dizer que existe classes inferiores, classes superiores, mas isso que Kardec escreveu em 1857, hoje sofre esse questionamento e nós temos que saber que sofre. Mas o que ele está se referindo aqui quando ele são essas almas bem simples, né? Bem singelas, que não conseguem avançar muito para um raciocínio mais abstrato, mas ele diz assim, mas já estão muito distanciados dos homens primitivos, muito, 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 lógico, né? Então, meus queridos, minhas queridas, achei que a gente ia terminar mais cedo hoje. Não terminamos. Alguém quer comentar alguma coisa? Márcia, é Oi? interessante que eles estão falando, né, do evolucionismo quanto, né, o Ministério Público. Imagine se eles vissem ou lessem os exilados de Capela com, né, com todos os clãs vindo para cá. Aí vem a pele escura, a pele clara, esse daqui é mais evoluído, esse daqui não. E vem também, também a Caminho da Luz, né? O A Caminho da Luz também fala isso. É E verdade. aí, mas o que acontece, né? Que o Espiritismo também coloca, que além dos filhos da Terra, tem os filhos da Terra, mas ocorreu a miscigenação dos povos, e isso há muito tempo. Não dá mais para você saber quem é quem, né? Por isso que o Espiritismo tem que ser muito estudado. Também tem aquela alma que parece primitiva, mas ela parece porque ela tem uma deficiência mental, ela veio com o cérebro, justamente porque provavelmente era um lá de Capela que veio e barbarizou aqui na Terra. Então, tem que haver o conhecimento completo da doutrina, mas quem pega só, exatamente igual você falou, só ali por alto, ele já vai, né? Os livros, né, estão sendo todos tendo que se fazer releitura deles, né? Modificar a história.
Mas isso não adianta, né? Porque o que é e pronto, né? Então é isso, meus queridos. Vamos finalizando. Quem gostaria, alguém se propõe aí a fazer oração? Ou eu indico? Peço. Você faz, Deise? Ótimo. Então faz. Meus amigos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais do amor do nosso Pai. Sabemos que a evolução não dá saltos, e nós, cada um com seu passo, evoluindo no seu tempo. Momentos me sinto muito primitiva, momentos me sinto muito próxima a Deus. E assim, cada dia, podendo estar sempre mais próximo dele. Jesus amado, sempre conosco, nos intercedendo por nós. Mãe Maria, com seu amor de mãe, com os nossos irmãos mais necessitados. Que possamos ter essa noite de paz, tranquilidade, descanso do nosso corpo material, mas que possamos, Senhor, estar trabalhando na seara do bem. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a vocês.